Olá, estás nas Produções Balsâmicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical aqui no YouTube, e este vai ser um tutorial em duas partes com dois vídeos distintos, ambos a pensar em todos aqueles que estão a começar a editar e a gravar áudio e estão com dificuldades na questão dos plugins. Este primeiro vídeo vai responder a uma dúvida recorrente para quem se está a iniciar nesta área, que é: instalaste um plugin, vais abrir a tua DAW e não consegues abrir o plugin. Nem sequer o consegues ver. Porquê? É isso que vamos ver. O que te peço é que, se de algum modo este vídeo te for útil e te ajudar, peço-te que, em troca, ajudes também as Produções Balsâmicas de uma forma muito simples, rápida e gratuita. E o que é que podes fazer? Subscrever as Produções Balsâmicas clicando aí no botãozinho vermelho se ainda não és subscrito. Deixa o teu comentário relativamente ao vídeo, a dúvidas que tenhas, a questões que queiras colocar, e se gostares do vídeo, deixa o teu like e partilha nas redes sociais. Siga para o vídeo. Este autêntico mistério que é essa questão de normalmente instalares um plugin e parece que ele desapareceu, que não está em parte alguma, tem normalmente a ver com o seguinte: quando instalas o teu software, normalmente há duas versões. Uma a 32 bits e uma a 64 bits. Se for atualmente e se só houver uma versão, é a 64 bits. Não confundir com o sistema operativo. Tu podes ter o teu Windows instalado a 32 bits e a 64. Mas se ele estiver a 64 bits, podes, na mesma, instalar o software a 32 bits, se existir essa versão, ou a 64. E o problema está onde? Não está no sistema operativo. Se instalaste, por exemplo, o teu software a 64 bits, e o que acontece é que muitas vezes nem sabes se instalaste a 32 ou a 64, porque normalmente quando queremos instalar vamos fazendo seguinte, e nem vemos às vezes as opções. Eu mesmo cometo de vez em quando esse erro quando estamos com aquela energia toda e queremos instalar. Bem, tens que começar a perceber o que é que instalaste. E porquê? Porque se, por exemplo, instalaste o teu software a 64 bits e depois vais instalar um plugin que está a 32 bits, ele não vai abrir. E vice-versa. Se tiveres, por exemplo, o software instalado a 32 bits e vais, por exemplo, adquirir um plugin que está a 64 bits, ele também não vai abrir. Nem sequer te aparece. A origem da maior parte do problema focado neste vídeo tem a ver com isso. Vou-te mostrar agora essa questão aqui mais na prática. Vou agora rapidamente mostrar-te na prática como identificas e resolves este problema. Vais ao teu disco do sistema, ao C. E ao abrir, repara que tens Program Files e tens programas x86. Tudo o que está a 64 bits vai ser instalado em Program Files. Tudo o que está instalado em programas x86 está a 32 bits. Então, imagina que instalaste um programa, por exemplo, o Audacity, e não sabes se instalaste a 32 ou a 64. Vais abrir aqui o Program Files, eu vou, por exemplo, abrir o meu, olha, e cá está Audacity. Significa que eu tenho o Audacity instalado a 64 bits. Se eu for, por exemplo, aqui a programas x86, não tenho aqui o Audacity. E vou precisamente começar pelo Audacity. Vou-te mostrar também o Reaper, mas isto aplica-se a todos os programas e a todo o tipo de plugins. Então, vamos lá. Vou aqui ao site oficial do Audacity e repara logo aqui no início. Download for Windows 32 e 64 bits. E quando eu clicar, tenho então aqui a possibilidade de instalar a 64 bits ou de instalar a 32 bits. E como já te disse há pouco, se instalares a 64 bits, os plugins vão ter que ser a 64. Se instalares a 32 bits, os plugins vão ter que ser instalados a 32 bits.
Estou agora no site do Reaper e se quiser instalar este software, vou clicar em Download. E repara, e falando do Windows, que é aquilo que estamos a falar, que me aparece aqui para instalar a 64 bits. E quase de forma desapercebida, repara, também disponível para Windows 32 bits. Quer dizer que se eu quiser instalar o Reaper a 32 bits, posso também fazê-lo. E o mesmo com outros programas. Por exemplo, o Cubase. Vou-te dar até o meu exemplo concreto. Eu instalei numa primeira versão o Cubase a 32 bits, precisamente porque tinha um pacote excepcional da Waves que era a 32 bits. E ao instalar o Cubase a 64 bits, eu sabia que não podia fazer uso desse pack de plugins excepcional. E só por causa disso resolvi instalar uma versão do Cubase a 32 bits. Mas também já instalei uma versão a 64 bits, entretanto, para outro tipo de plugins que fui adquirindo entretanto. Abri agora o Audacity para te mostrar outro problema que te pode acontecer que não tem a ver com a questão dos 32 ou 64 bits, mas sim a ver com o tipo de plugin, com a extensão do plugin, porque há vários tipos de plugin. Vamos ver aqui o caso concreto do Audacity. Se eu for aqui a editar e às preferências e for aqui à questão dos efeitos, que são os plugins, repara, aparece-me aqui o tipo de plugins que o Audacity lê, que abre, digamos assim. E verifica que está aqui o VST. Eu agora não me vou alongar aqui nesta questão, vou deixar esta questão também mais para o segundo vídeo, mas certamente já ouviste falar em VST2, em VST3, e se tiveres esse tipo de plugins, mesmo a 64 bits, que é o caso desta versão que tenho aqui do Audacity, ele não vai abrir por uma questão muito simples, que é não lê esse tipo de plugins. Tens então que saber, é uma questão também de pesquisares, que tipo de plugins abre o teu programa. Se for um programa mais profissional, evidentemente, vai-te abrir mais tipos de plugin do que, por exemplo, o Audacity. Vamos ver a questão do Reaper. Bem, o Reaper é de facto um software fantástico, porque além de ser uma belíssima DAW, é provavelmente a mais barata do mercado, porque pode ser grátis, se bem que se aconselha a sua aquisição, e depois permite qualquer coisa como isto. Eu tenho aqui o Reaper instalado a 64 bits, e agora imagina que quero utilizar aqui um determinado plugin. E não é que mesmo estando numa versão a 64 bits, tenho a possibilidade de utilizar plugins a 32 bits. Repara, todos estes da tal pasta que eu te falei, esse pack fantástico da Waves, que é a 32 bits. E no Cubase não consigo utilizar se tiver um Cubase a 64 bits, e aqui no Reaper, mesmo a 64 bits, posso ir a essa pasta e utilizar plugins a 32 bits. Cá está, todos eles do x86, mas repara, se for aqui para outro tipo de plugins, tenho aqui, por exemplo, o 06, que tenho também aí uma série de tutoriais, que são plugins a 64 bits. Ou seja, no Reaper essa questão não se coloca. Já agora, e para finalizar o vídeo, vamos perceber porque é que essa questão no Reaper não se coloca. Se eu abrir, por exemplo, aqui este plugin, este compressor, repara que me aparece aqui x86, lá está, da tal pasta de 32 bits, Bridged. Esta é que é a questão. É necessário este bridge para abrir um plugin de 32 em 64 ou vice-versa. E no Reaper isto já te é feito automaticamente. Por exemplo, noutro software, às vezes é preciso fazer uso de um determinado tipo de outro software, que são esses bridges, por exemplo, o Gbridge, que te permite fazer esta ação, que é abrir-te um plugin de outra versão. Espero que este vídeo te tenha sido útil. Se assim for, não te esqueças, ajuda as produções balsâmicas a chegar mais longe. Subscreve o canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like se gostaste do vídeo e partilha nas redes sociais. Obrigado e até à próxima.